Olá, bom dia. Bom dia. Assistiu às manifestações? Não ao vivo, né? Eu assisti às manifestações. A minha impressão obviamente, havia uma minoria ali que vociferava contra as instituições democráticas, mas a maioria estava interessada mesmo em fustigar o Centrão em favor das reformas que precisam ser feitas, né? Principalmente a reforma da Previdência e o pacote anticrime do Moro. Sim. O que é salutar, eu achei salutar, não achei, ao contrário aí de algumas leituras, de que isso foi ruim e tal, eu achei salutar. Eu, como disse aqui, acho que as pessoas têm o direito de se manifestar, não acho que vai ter uma efetividade muito grande. De qualquer maneira, eu acho que, só para complementar meu raciocínio, como eu escrevi no Antagonista, eu acho que coloca sob alguma pressão, não apenas o Centrão, mas o próprio Bolsonaro, em relação às reformas, porque o Bolsonaro, em relação às reformas, tem mostrado uma ambiguidade, ele tem colocado tudo na conta do Centrão, não é verdade, ele tem mostrado uma ambiguidade em relação, principalmente à reforma da Previdência, e eu acho que agora, bom, ele apoiou essa ida das pessoas às ruas ontem, as pessoas foram se manifestar em favor de que haja, de fato, mudanças na Previdência, na lei anticrime. Então, eu acho que tem que ter. Eu acho que agora não há mais motivo para que haja ambiguidade da parte do presidente, que precisa negociar, sim, com o Congresso. Negociar no bom sentido. Precisa parar com essa coisa de qualquer reivindicação se trata de um ato fisiológico, de uma amostra de fisiologia e tudo mais. Eu fiquei surpreso com o tamanho da manifestação em São Paulo e no Rio de Janeiro. No resto do Brasil, não. Em Brasília, medíocre, em vários lugares, pequenininha. São Paulo e Rio de Janeiro, muito grandes. Eu fiquei surpreso, não porque desconfiasse da capacidade de arregimentação do Bolsonaro, porque ele foi eleito menos de 7 meses atrás, com 55 milhões de votos. Em todas as pesquisas, ele aparece com 57, 30%, né? 55%, desculpa. Ele aparece com 30%, 35% de ótimo e bom. Quer dizer, ele tem uma aprovação que pode ter caído bastante, mas é consistente, como é natural que seja para uma pessoa que acabou de ser eleita, que carrega consigo uma quantidade de apoiadores esperançosos de que as coisas sejam feitas, que tem do outro lado uma oposição absolutamente tóxica e que a população repudia, que é o PT. Ninguém quer de volta esse troço. Se a gente fizesse eleição hoje, Bolsonaro contra Haddad, Bolsonaro ganharia talvez com uma diferença ainda maior do que ganhou em outubro do ano passado. Então, eu não desconfiava da capacidade dele de levar pessoas para a rua, eu desconfiava do estímulo de ir às ruas quando a pauta é tão vaga quanto essa daqui que foi. Não, mas sim, mas houve um foco, que é, no caso, a reforma da Previdência e o pacote anticrime. Veja, Diogo, eu acho que eu acho que não foram para as ruas porque estão saco cheio do Centrão, estão saco cheio do STF. Sim, mas querem reforma, isso ficou claro. Elas apoiam o presidente da República e isso nas reformas. Apoiam de maneira geral o presidente da República, teriam ido para as ruas se ele tivesse proposto outras reformas, teriam apoiado essas outras reformas também. Eu não acho que a gente tem que discutir, veja, a minha opinião, acho que as pessoas têm o direito de ir para a rua, tanto de um lado como de outro. Marinho, eu digo que não tem foco essa manifestação, porque as questões vão ser resolvidas em outro lugar. As questões são sempre resolvidas em outro lugar. Político tem quando você leva as questões. O impeachment também era resolvido no Congresso. Questão é político. Mas havia uma necessidade de uma pressão
naquele caso. Político precisa de pressão. Seja pressão nas ruas, seja pressão através das redes sociais, através de abaixo-assinados, através da sua relação direta do eleitor com o parlamentar. Veja, a questão aqui era a minha preocupação era apenas que não fossem manifestações dominadas por essa minoria que acha que fechar Congresso é a solução, quando não é, ou fechar o STF, que é uma ideia mais maluca ainda, quer dizer, ou tão maluca quanto. Não é, esse é o ponto. Agora, o rescaldo disso, tudo bem, é natural. O rescaldo, mas o repúdio é normal. Agora, o rescaldo disso é que a gente vê, não foram manifestações suficientemente grandes para emparedar ninguém, não foram manifestações também suficientemente pequenas para que possa haver um backlash aí, em relação ao Bolsonaro. O jogo continua igual. O que eu acho só é que... eu acho só que o que mostrou, se a gente pode concluir alguma coisa, o que mostrou é o seguinte: tem um grande número de apoiadores, apesar da perda de popularidade mostrada pelas pesquisas, isso já se sabia, certo? Mas, no entanto, eu tendo a crer que não é um apoio, que parece ser cego, mas não é cego. Porque se o Bolsonaro continuar mostrando ambiguidade em relação ao programa que ele mesmo propôs, e eu estou falando aqui principalmente de reforma da Previdência, né? Esse apoio tende a se erodir, como já está se erodindo, mesmo nas hostes mais bolsonaristas, entendeu? É isso que eu quero dizer. Porque vai ter um reflexo direto, né, no bolso das pessoas. Exato. Então, a pressão ontem, houve uma pressão sobre o Centrão? Houve. Uma pressão sobre o STF? Então, houve. Agora, não tão grande como se imagina. Agora, houve também uma pressão sobre o próprio Bolsonaro. Não há a menor dúvida, eu concordo inteiramente. Certo? Esse é o ponto. Desse ponto de vista, pode ter sido positivo, é isso que eu quero dizer. Você pode ser justificável. Acho que tem uma série de efeitos colaterais que espero que não se confirmem, mas acho que apequena o presidente da República, porque nas manifestações ele mais ou menos está se igualando ao Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, aos ministros do STF, porque esses são os opositores, adversários, segundo os bolsonaristas que foram às ruas, e ele é mais do que isso, ele é o presidente da República. Então, ele tem a capacidade e tem autoridade, ele tem que exercer a autoridade para poder levar essas pautas dele adiante sem se colocar de igual para igual, por exemplo, com o presidente da Câmara. Ele é mais do que o presidente da Câmara. Ele tem de se colocar acima, não do Congresso, mas acima do presidente da Câmara. Eles não podem mirar o Rodrigo Maia, que é um coitado perto do Bolsonaro. Não, Maia não é um coitado. Maia domina perto a pauta. Perto do Bolsonaro. Olha, perto Diogo. do Bolsonaro. Eu estou falando um coitado perto como poder. Não, ele tem muito poder. O Maia tem muito poder. Ele é presidente da Câmara. Tem muito poder. Ele não é o presidente da República. Sim, mas tem muito poder. Tem muito. Os presidentes. Mas o presidente da República não tem de brigar. Não, eu não estou dizendo que tem que. Não, eu acho que. Com o presidente da Câmara. Ok, o presidente da República tem uma. Em que é possível negociar, até de cima para baixo, com o presidente da Câmara. Mas a gente está aqui rodando em círculo, porque o que a gente está dizendo, você de uma maneira ou de outra, é que é preciso que haja negociação. Para que haja negociação, é preciso que haja convicção. Certo? Convicção da parte do presidente da República a respeito do seu próprio programa, do programa que ele vendeu aos eleitores. Certo? E eu acho que as manifestações de ontem o colocam sob pressão para que ele execute da melhor maneira possível o seu próprio programa. É isso que eu estou dizendo. Sim. Né? Agora, para que haja essa negociação, eles têm de estabelecer, em primeiro lugar, uma linguagem comum. Eles não falam nem a mesma língua. Não, tá em confronto. Eles têm de começar a falar a mesma língua. Em primeiro lugar.
Ou eles precisam de intérprete. Intérprete pode funcionar também, mas é preciso que haja, em primeiro lugar, a possibilidade de um encontro, de que todas essas figuras possam dialogar e que elas tenham uma língua em comum, porque senão nada vai ser Agora, dentro da parte, a gente critica e tem que criticar as vacilações do Bolsonaro, mas da parte do Congresso, também existe uma predisposição, ou até mesmo uma disposição para o confronto. Olha, eu falei hoje no meu podcast, o negócio que está correndo ali, né, já tá pronto para ir ao plenário do Senado, que não é apenas acabar com o Instituto da Reeleição, que, da minha visão, é o melhor que pode se fazer, e o próprio Bolsonaro vendeu, né, isso, disse que acabaria com o Instituto da Reeleição caso fosse eleito. Mas não é só isso. Porque tem uma coisa maluca lá em gestação, que é o recall para presidente da República. Ou seja, se 10% dos eleitores que votaram na eleição presidencial, na última eleição presidencial, fizeram um abaixo-assinado, encaminharem isso ao Congresso, o Congresso aprovar, pode ser feito um recall para retirar o presidente da República do seu cargo. Agora, as implicações disso são tão malucas, ou seja, um presidente impopular estaria, então, facilmente suscetível a ser retirado, né, da presidência da República. Né? Ou chantageado, ou o presidente não tomaria medidas impopulares para não se tornar suficientemente impopular, né, para ser enxotado. Ou mais, ou o Centrão, com a peixeira do pescoço, como eu falo, permanentemente. Né? E a gente fala que o perigo do presidente da República, quer dizer, e dos regimes autoritários é governar por meio de plebiscitos. Eles vão na verdade, fazer um plebiscito do outro lado, para retirar o presidente da República. Não faz isso. Não. Agora, essas ideias estúpidas, verdade seja dita, elas não são prerrogativa brasileira, né? Por exemplo, no caso da França agora, o Macron disse que se ele tivesse tido pouco voto, se ele tivesse pouco voto na eleição europeia, o partido dele, ele convocaria um referendo sobre a própria presidência, e que é uma ideia também maluca, né? Quer dizer, então, e as ideias malucas, elas são, como eu disse, não são prerrogativa brasileira. Agora elas têm que ser rejeitadas. Elas não podem nem estar na pauta. A pauta como é que é possível que esteja pronto para ir ao plenário do Senado um absurdo desses? Esses caras tinham que estar pensando no país, na realidade brasileira, que é uma realidade que está horrorosa, degrada a cada dia, né? Bom, enfim. É isso aí. Essas são as pautas que têm de ser retiradas de campo para que se possa discutir o que interessa. O que interessa de verdade, né? Claro. E acho que é importante que se compreenda que a gente sempre atacou o Centrão, a gente foi censurado pelo STF, não há uma defesa desses. Eu jamais me colocaria numa posição tão incômoda de defender, por princípio, esses grupos. Ao mesmo tempo, esse diálogo que tem de haver, e é um diálogo em que se estabelece por princípio de autoridade, é o que eu repito o tempo todo, eu já falei isso 3 vezes aqui, e comecei o nosso papo falando sobre isso também. Se não se estabelece esse princípio de autoridade em que você pode negociar com o Congresso, propondo coisas que não são do seu interesse pessoal, são de interesse da coletividade, do país, da economia, do restabelecimento de um mínimo de autoestima, de confiança nacional. Se você não tem essa capacidade de fazer isso, olhando para o país inteiro, é muito complicado você governar direito. Então, acho que é isso aí. O sectarismo bolsonarista vai corroer o governo aos poucos.
Se eles E não... o sectarismo interessado do Centrão também. Então, assim, Esse os dois lados. Esse Os tem que ser dois lados. contido. Esse tem que ser contido. Tem que ser contido urgentemente. Tem que E ser olha, contido urgentemente. eu acho que o Rodrigo Maia, ter como porta-voz informal o Paulinho da Força, não é a melhor coisa que o Rodrigo Maia pode ter, viu? É, Tá errado também. Tá errado também. mas não tem dúvida. Enfim, Não tem é dúvida. isso aí. Tá bom. Até quando? Até quinta, né? Até quinta ou sexta. É isso aí. Quinta ou sexta. Tchau, tchau. Tchau, Dioguito.